Olha aí, pessoal, cada vez mais a grande mídia preocupada com o andar econômico do Brasil, até porque todo mundo já viu esse filme acontecendo antes, não é novidade nenhuma, é o mesmo problema anterior se repetindo diante de nossos olhos, Lula fazendo das suas lulices, né? O pessoal aqui da CNN Brasil, sim, eu já repercuti matérias do Estadão, da Folha, de outros sites também, agora CNN Brasil, falando sobre essa ressaca fiscal, ou seja, aquele movimento de repuxo fiscal quando as receitas caírem, porque elas estão batendo recordes aí, mas tudo depende de uma série de fatores. E quando isso acontecer, qual vai ser o problema, né? Já o pessoal do Brasil Journal aqui faz um editorial dizendo que o pessoal tem que reverter suas expectativas com o governo de Lula, porque realmente a coisa está desandando por completo aí, né? E na verdade, o mercado está impregnado neste momento de desânimo e desesperança e não é para menos. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse ponto da ressaca fiscal aqui coloca em destaque as receitas primárias líquidas do governo que estão batendo recordes, né? Na verdade. Só que ainda assim, e é o grande ponto de interrogação para todo mundo, ainda assim, com recorde de despesas, o governo não vai conseguir fechar as contas, o estabelecido para a meta fiscal desse ano. Uma coisa impressionante, tem que ser muito incompetente para chegar nesse tipo de patamar, né? Então, o cumprimento aí dessa meta vai ser desafiador, nas palavras dele, eu acredito, utópico, eu prefiro dizer assim, né? Então, na verdade, os ativos brasileiros aqui estão apresentando um desempenho muito ruim por conta desse cenário futuro tenebroso, não é para menos, isso tem repercussão em absolutamente tudo aí, e o grande problema fiscal aí brasileiro, o grande drama fiscal, como o pessoal da CNN fala, é a questão de fato do crescimento das despesas primárias aí, especialmente aquelas relacionadas a questões previdenciárias, o BPC, a valorização do salário mínimo acima da inflação, o que é algo problemático por aumentar também as despesas públicas aí e tudo mais. Tem também a vinculação da saúde e da educação com o aumento das receitas líquidas, né? Um absurdo completo, é claro, uma conta que não se fecha de maneira geral. Eles trazem aqui as previsões para o aumento da dívida pública, né? Então, eles acreditam, né, que na verdade a dívida pública vai aumentar aí, vai chegar em 80% em algum momento. E quando isso chegar a 80% do PIB, né, tendo um crescimento real de 2% do PIB, um cenário otimista que eles colocam aqui, tá? E um juro real de 4,5%, a quantidade de superávit primário para estabilizar a dívida seria na ordem de 2% do PIB, né? Ou seja, ainda que naquele mais otimista dos cenários o Brasil consiga atingir 1% do PIB de superávit lá em 2028, lembrando que este governo Lula teve um déficit recorde no ano passado e piorou o cenário para 2025, 26 e 27, ainda que se atinja esse 1% de superávit em relação ao PIB lá em 2028, isso está longe de ser suficiente para estabilizar a dívida pública brasileira. Isso aí é metade do necessário se a dívida tiver em 80% do PIB lá, porque hoje ela está em 78% praticamente. E tem gente acreditando que ela vai chegar a 80% do PIB este ano ainda, né? Seria uma tragédia completa, é claro, né? Aí já seria até pessimismo demais, mas vai saber, né? Então, o grande problema para este ano e para os próximos no Brasil é a questão fiscal, né? Já estava ruim na época do Bolsonaro, ele tentou, deu uma melhorada, mas mais coisas precisavam ser feitas, mais reformas seriam necessárias. Mas aí o Lula ganhou as eleições, né? O jabuti foi colocado em cima da árvore. Vi até uma publicação muito interessante, né? Falando que depois que a mídia colocou o jabuti em cima da árvore, a mídia e vários outros atores políticos também, o que é uma verdade,
Depois disso, eles desceram da árvore e estão tacando pedra no jabuti agora, né? Que é o que está acontecendo mesmo. O pessoal aí queimando o Lula, principalmente em matéria econômica, mas em matéria geopolítica também e tudo mais, né? Não sei se eles querem derrubar o Lula, não sei se eles querem se desvincular do Lula quando a coisa toda ia acontecer e eles falarem, não é culpa nossa não, aí a gente apontou os problemas, né? A gente sabe que isso aqui iria acontecer e o pessoal apoiou ainda assim, né? Mas enfim. Voltando aqui agora à matéria da Brasil Journal, né, o editorial, falando aqui sobre reverter as expectativas com um choque de credibilidade, né? Em tese, seria isso aqui que o governo deveria fazer, na opinião deles aqui, né? Que é o seguinte, o Brasil tem uma oportunidade nesse momento. E o Brasil, a verdade é que o Brasil é um país das oportunidades perdidas, é o país das oportunidades perdidas, né? Nós perdemos uma excelente oportunidade no boom das commodities lá na época do primeiro e do segundo governos Lula, né? Então foi uma oportunidade assim que eu acredito que não vai ter igual mais, né? Que foi perdida. Mas atualmente tem aí uma condição de fazer algumas coisas melhores também, porque há uma ou outra oportunidade aí com a questão das guerras ao redor do mundo acontecendo e o Brasil numa região ainda, né? Ainda, não tem como afirmar nada daqui para frente, né? Mas ainda pacífica. Isso é uma vantagem para o Brasil, né? Tem aí a Ucrânia e a Rússia, que são produtores de cereais, produtores aí de petróleo, passando por esse tipo de questões de conflitos, de guerra envolvidos com isso, o Oriente Médio também, e aí outras partes do mundo engatando conflitos. O Brasil acaba tendo aí a possibilidade de explorar mercados diferentes por não estar envolvido em conflitos. Mas com esse paspalho no poder fica difícil então, né? E aí eles falam o seguinte, né? Se o presidente Lula soubesse o nível de desânimo e desesperança que permeia o mundo empresarial, seu governo mudaria de rota, né? Não, o presidente Lula sabe disso, ele está vendo isso de forma clara e ele não se importa. O governo dele não vai mudar de rota por conta desse desânimo aí, né? Então eles falaram também, né, que se o presidente Lula que entendesse o tamanho da oportunidade do Brasil nesse momento e como o governo está botando tudo a perder, ele mudaria de rota. E não vai acontecer. Ele já fez isso no passado aí de forma geral, né? Então, eles apontam aqui o fato de que o Lula sempre foi pragmático do ponto de vista político e fez o que era preciso para maximizar os seus dividendos políticos, né? Eu não tenho certeza se isso é verdade em todo o período presidencial do Lula. No começo do primeiro mandato dele, sim, aliás, na campanha eleitoral, não sei se você acompanhava eleições naquela época, 2002, né? Mas a verdade é que o Lula apresentado em 2002 era muito diferente do Lula das eleições anteriores, né? O cara ali com o cabelo menos desgrenhado, a barba feita, terno e gravata, uma aparência mais estilo Fernando Henrique Cardoso mesmo, não era tanto o sindicalista, o revolucionário, nada não, era uma coisa mais centrada e o começo do mandato dele foi, de fato, algo pragmático. Mas o restante eu já não concordo muito com isso aqui, né? Então, eles citam aqui que, na verdade, o Lula foi eleito com apoio aqui do centro pragmático, né, que não queria o Bolsonaro, só que a partir daí o Lula cometeu o erro político de achar que precisava continuar falando para a base dele, né? Que obviamente é um erro crasso, porque não foi a base do Lula que deu a vitória. Essa base está fechada com ele sempre, não vai largar ele nunca. Ele precisou do centro para chegar nesse patamar. E bem, o centro valoriza algumas coisas, ou supostamente valoriza, que o Lula tem sacaneado bastante. Para pensar, não só a questão econômica, a questão geopolítica mesmo, né? O pessoal votou no Lula porque ele, em tese, é mais democrático do que o Bolsonaro. E olha aí, o cara passando pano para ditaduras, botando o vice dele para ficar sentadinho do lado de líderes terroristas. Esse é o nível do governo Lula, né? Então, aí o Lula falou que não, pô, eu sei mexer com questão fiscal, né? A dona Lindu aí, que é a mãe dele, ensinou aí a ele a cuidar das despesas e tudo mais. E, bem, né, os números são inegáveis, né? Não há discurso político piegas, que mude a realidade dos fatos, que
tem como maior representação hoje, vai ter outras representações num futuro não muito distante. Mas hoje é o dólar na casa dos 5,70, sem nenhum motivo a não ser questões essencialmente internas, né, que vai aumentar o preço de produtos importados, vai detonar ainda mais o bolso da população brasileira e vai dar uma quebrada na popularidade do Lula, sem dúvida alguma, né? Então, eles inclusive apontam aqui para o fato de que todas as falas do Lula demonstram que ele vive numa bolha de adulação, de babação de saco dele mesmo ali, né? E que ele lê a economia de forma parcial, né? Eu discordo que ele leia a economia de forma parcial, ele não lê a economia, ele está cagando para isso aí, né? E a verdade é que o presidente aqui, segundo eles, teria que dar um choque de credibilidade na economia para mudar algo de concreto. Evidentemente, isso não vai acontecer e adivinha só, nós seremos mais uma vez, né, para variar com o governo Lula, com o governo PT, seremos mais uma vez o Brasil da oportunidade perdida, né? Mas o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.